Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo ao canal Engenharia e CIA e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as bombas dosadoras, o que são e quais são os principais tipos. Mas antes de começar, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se os nossos vídeos têm lhe ajudado e você deseja nos ajudar, você consegue se tornando membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você tem acesso a vídeos e a materiais exclusivos. Então clique em seja membro e verifique a modalidade que melhor lhe agrada. Bom, sem mais delongas, vamos então ao tema do nosso vídeo de hoje, que são as bombas industriais, ou também chamadas bombas, um tipo, de bombas industriais chamado bombas dosadoras. Bom, primeiramente, o que seria bomba dosadora? O que são bombas dosadoras? Quando a gente usa o termo bomba dosadora, significa que é um tipo de bomba que, como o próprio nome fala, é capaz de dosar. O que é dosar? É colocar uma quantidade apropriada. Por exemplo, se a gente coloca, por exemplo, é, café demais no café com leite, vai ficar amargo demais para tomar, né? Então a gente precisa dosar o café no café com leite, por exemplo. Se a gente vai fazer, um tempero, a gente precisa dosar a quantidade de sal que a gente vai colocar na comida, senão fica quantidade de sal demais, né? Fica ruim de comer e ainda traz problemas de saúde. Então a bomba dosadora, as bombas dosadoras, elas têm essa característica de trazer ou de proporcionar uma vazão controlada. Então existem várias bombas que têm esta capacidade de dosar quantidades apropriadas, digamos assim, de acordo com as necessidades. Então esse é o primeiro ponto, né? As bombas dosadoras são equipamentos capazes de bombear vazões precisas, né? E quando a gente fala precisa, que nem está aqui na apresentação, é assim, tudo quanto é coisa que a gente vai trabalhar, existe uma tolerância. Então, se você pegar um medidor de vazão, por exemplo, da Conault, né, que é um parceiro nosso aqui, você vai verificar nas características técnicas que existe um mais ou menos uma tolerância da medição que ele está dizendo. Então, se ele está falando lá que a vazão é 1000 mais ou menos alguma coisa, dependendo do medidor é 0,05% de variação, tem outros que é um pouco mais, tem outros que é um pouco, que é até muito menos do que isso. Então, cada medidor traz, vamos dizer, tolerâncias específicas, né? A mesma coisa vai acontecer com as bombas dosadoras, né? Elas bombeiam vazões precisas dentro dos limites de medição, digamos assim, né? Todos os tipos de instrumentos de medição vão ter erros, e isso vai, obviamente, afetar na leitura. Quanto mais preciso for o equipamento, maior vai ser a exatidão da vazão bombeada. E isso difere dos tipos de equipamentos que são considerados bombas dosadoras. Bom, voltando aqui para a apresentação, então, primeiramente, são equipamentos capazes de bombear vazões precisas. Normalmente, essas vazões elas são baixas. O que significa isso? São equipamentos pequenos, mas significa que eu não posso ter equipamentos grandes que sejam considerados dosadores? Não, eu posso ter uma bomba peristáltica, por exemplo, industrial, que tem um porte relativamente grande, de motor de 20 cavalos, 30 cavalos, que também é bomba dosadora. Só que a bomba dosadora dentro de um processo químico, dentro de um processo de tratamento de água e por aí vai, né? Então, depende. Então, assim, eu estou falando normalmente porque é o que acontece, é o que é mais comum, mas não é uma regra 100%, né? Então, esse é um ponto importante. Outra questão é todas as bombas, pelo menos que eu conheço, que são consideradas dosadoras, é um tipo de bomba de deslocamento positivo. E o que é bomba de deslocamento positivo? É o mesmo que bomba volumétrica
e é o mesmo que bomba hidroestática, que são equipamentos que não tem variação de velocidade quando o fluido passa através deles. Basicamente, nós temos dois tipos de bombas: bombas de fluxo, que são as bombas centrífugas e bombas axiais, e nós temos as bombas de deslocamento positivo. Se não for centrífuga, se não for axial, não é uma bomba, é uma bomba de deslocamento positivo e ponto, né? Então a grande maioria dos tipos de bomba são bombas de deslocamento positivo. Por que eu falo a maioria dos tipos? Porque tem inúmeros tipos. Agora, é claro que dentro da bomba centrífuga tem um tanto de bomba centrífuga, dentro das bombas axiais tem um tanto de bomba axial para um monte de aplicações diferentes, vários modelos, etc. Então não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando tipos mesmo, que são características inerentes, específicas dessas bombas. Bom, voltando para a apresentação aqui, então, são bombas de deslocamento positivo. A gente fala de bomba de deslocamento positivo em outros vídeos do nosso canal. Só você procurar aí, tem um monte de vídeo sobre bombas de deslocamento positivo. E que normalmente as bombas de deslocamento positivo, elas têm a vazão constante em função da rotação. E por que eu estou falando normalmente? Porque existem bombas de deslocamento positivo que são rotativas, que têm folga, e dependendo da viscosidade, dependendo da pressão, a gente vai ter uma perda de rendimento volumétrico. O que é rendimento volumétrico? É a porcentagem, digamos que a bomba consiga bombear 10 litros, só que ela está bombeando 9 de verdade. Então a gente tem um rendimento volumétrico de 90% nesse exemplo. Então, as bombas volumétricas rotativas, dependendo da viscosidade, ela vai ter um rendimento volumétrico mais baixo. A partir de um determinado limite de viscosidade, esse efeito passa a não ser mais considerado. Agora, existem alguns tipos de bombas de deslocamento positivo, principalmente as alternativas, que elas são bombas que não tem esse problema. Por que? Porque elas têm válvula de retenção. Entre elas, bombas de pistão, bombas de diafragma são as principais. Mas existe uma bomba rotativa, por exemplo, que é a bomba peristáltica, que ela tem um dispositivo rotativo, mas elas também não sofrem a variação da vazão em função da pressão e da viscosidade do fluido. Bom, voltando aqui para a apresentação novamente, então as bombas dosadoras, elas são bombas que elas têm vazão constante. Então, falando aqui normalmente as bombas de deslocamento positivo, e todas as bombas dosadoras que eu conheço, elas são mais da linha das bombas alternativas, como eu citei, e em alguns casos nós temos algumas bombas rotativas, como bombas de engrenagens, mas para casos bem específicos que eu não vou entrar em maiores detalhes nesse vídeo. Continuando o nosso vídeo, então quais são os principais tipos de bombas dosadoras? Que é a que nós vamos falar hoje. Bomba de pistões, ou de pistão. Tem bombas que tem um pistão só, tem bombas que tem vários pistões, depende do modelo. Então o funcionamento de uma bomba de pistão é como está indicado aqui, né? Você tem um componente que é o verabrequim e a biela manivela, que transforma o movimento rotativo em movimento alternativo do pistão. Então, ora a bomba admite, ora ela empurra. Como esse volume que ela admite e empurra é constante, então se eu controlar a quantidade de ciclos que eu tenho, eu vou ter então o controle da vazão do meu sistema. Outra forma de controlar a vazão, ou aumentar ou diminuir por ciclo, é restringir o curso dessa bomba, e a gente vai ver isso num modelo de bomba que a Omel, fabricante aqui da região de São Paulo, Guarulhos, né? Ela possui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Um outro tipo de bomba é a chamada bomba de diafragma. A bomba de diafragmas, ela parece uma bomba de pistão. A única diferença é que ela tem um elemento aqui, que está em amarelo, que separa a área bombeada, do volume bombeado, da parte mecânica do equipamento. Isso permite você trabalhar com produtos mais agressivos e a parte mecânica aqui ainda ser um material, digamos, menos nobre, né? Que acaba sendo mais barato, né? Então, é uma maneira de fazer isso. Existem diafragmas de materiais elastoméricos, de plásticos como o Teflon, e também existem metálicos para alguns modelos de bomba que a gente também vai ver daqui a pouquinho.
Existem as bombas peristálticas, que são bombas que trabalham com mangote. Vou colocar aqui um modelo, aonde eu tenho um elemento compressor, nesse exemplo aqui, esse componente cilíndrico aqui, e aí, à medida que ele vai trabalhando, ele vai empurrando o produto dentro, né? Então, a bomba peristáltica é uma bomba que tem um elemento rotativo, mas como esse elemento rotativo é fora da parte de bombeamento, você não tem folga, como é o caso das bombas de engrenagens, bombas de lóbulos, bombas de pistão circunferencial, entre outras, de paletas, entre outras bombas. Bom, vamos ver um detalhe um pouquinho maior de cada uma dessas bombas aqui. Isso aqui, por exemplo, é uma bomba de pistão da Aumel, aonde essa bomba nós temos, né, o volume controlado aqui de entrada e saída pela válvula de retenção composta pelas esferas e o assento, aonde essa esfera ela fica depositada, digamos assim, quando em função da variação de pressão. E essa bomba, inclusive, ela tem um limitador deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Ela tem um sistema aqui que limita, que eu consigo controlar. E esse mecanismo aqui atua nesse outro mecanismo. E em função da maneira como eu seto isso aqui, eu consigo trabalhar ou ajustar o curso do pistão. Ajustando o curso do pistão, o que vai acontecer? Eu consigo controlar o volume bombeado. Nesse exemplo aqui, o pistão ele está indo até lá embaixo e voltando. Eu consigo alterar o volume dessa câmara e, consequentemente, eu consigo alterar também a vazão bombeada por ciclo. Um outro modelo, também da Aumel, que é fabricante aqui, né, da região de Guarulhos, é uma bomba parecida com a que nós acabamos de ver, só que é uma bomba de diafragma. Então, o que essa bomba aqui tem de especial? Como eu disse, o próprio diafragma. Então, os diafragmas podem ser de materiais plásticos, elastoméricos, são borrachas, e também a Aumel trabalha com um tipo de diafragma metálico, principalmente para trabalhar com pressões de até 350 bar, que é bastante coisa para uma bomba dessa, né? Tanto as bombas de pistão. Então, eu consigo também, são bombas muito parecidas, né? As bombas de pistão e as bombas de diafragma. No entanto, a parte do fluido bombeado não entra em contato com a parte mecânica da bomba. E isso garante ao equipamento uma vantagem significativa nas questões de materiais de aplicação, né? Então, existem produtos químicos que são bastante agressivos e aí o diafragma é quem segura a onda, né? Esse tipo de bomba também pode ser a API, que é da norma API, e essas bombas aqui, elas dispõem de sistema de antivazamento. Se acontecer aqui um rompimento do diafragma, que nem está mostrado aqui, eu tenho uma segunda vedação aqui nesse pistão, e o vazamento ele vai ser detectado por essa saída aqui, né? Consequentemente, a gente consegue ter um controle, né, do vazamento desse equipamento e parando, né, o funcionamento dele por conta de qualquer problema no diafragma. Existem bombas com 3 diafragmas, por exemplo, para você poder ter uma segurança maior nos processos que tem essa exigência. Vamos ver agora um pouquinho da bomba peristáltica, que é a bomba da Valer, que também é parceira nossa, da engenharia CIA, e ela tem essa bomba peristáltica. A característica dela é ela ter uma mangueira, né, um mangote, o elemento elástico, um elemento tubular, né, vários nomes que aparecem. E a parte do rotor é quem segura os roletes, nesse exemplo aqui, e o rolete vai empurrando esse produto dentro da bomba, né? Então ela funciona como se fosse o intestino aí, né, dos humanos, dos animais, de um modo geral. Por isso daí vem o nome de bomba peristáltica, né? Então essa bomba peristáltica é de maior porte. Existem bombas aí de, né, potências bastante elevadas e são usadas aí em aplicações sanitárias, né, como dosadoras, por isso que eu coloquei aqui, né. Existem aplicações que não é de dosadora. Existem as bombas peristálticas chamadas de dosadoras, que são bombas que
são, como eu disse, são bombas pequenas, que alguns fabricantes chamam de bombas eletrônicas, né? E nesse exemplo aqui a gente tem o componente da mangueira, o cabeçote, que faz, né, o controle, digamos assim, do funcionamento. E essas bombas, elas possuem motores de corrente contínua, que eu consigo ajustar a rotação dela. E existem alguns modelos de bombas dessas aqui, que elas conseguem, que são bombas chamadas eletrônicas, que elas fazem o controle através de, ela tem um motor de passo que é muito mais preciso. Então, dependendo do que você precisa fazer, essas bombas aqui eletrônicas, elas têm uma capacidade maior de controle de vazão, né? Você consegue variar a vazão muito, de uma maneira muito fina, né? Então tem modelos de bombas que é um ajuste mais grosseiro e tem bombas que tem um ajuste bem fino. Depende do modelo, obviamente vai depender o custo do equipamento, também vai mudar por conta disso, né? Bom, esses são os 4 modelos que nós quisemos apresentar aqui hoje. Existe, como eu disse, bombas de engrenagem. Eu já vi também bombas de engrenagens com engrenagens bem pequenininhas assim, que era chamada até de micropump, né? Que é a microbomba, né? Como se fosse. Que as engrenagens eram coisa minúscula assim, que era também para dosagens de produtos, né? Numa quantidade bem pouquinha, usada em diversos segmentos, né? E se você quer aprender mais sobre bombas e equipamentos industriais, nós temos vários cursos. Então vou deixar um link na descrição para você dar uma olhada, caso você queira fazer um aprofundamento desses temas. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.